Começa agora a rubrica A Última Fronteira com Miguel Gonçalves, hoje connosco, como sempre, aos domingos. Miguel, bem-vindo. A semana começa com revelações sobre fluxos e correntes de estrelas que rodeiam a nossa galáxia, que têm também uma história ancestral para contar. De que é que estamos a falar? De uma história absolutamente gloriosa, e disseste muito bem, fluxos, rios de estrelas que circundam a nossa galáxia, não é propriamente uma novidade. Aliás, nós conhecemos mais ou menos a anatomia da nossa própria galáxia. Sabemos que é uma galáxia espiral, tem alguns braços, tem um núcleo, e sabemos que ao redor da nossa galáxia existem uma espécie de umas bolhas de estrelas, autenticamente. São chamados aglomerados globulares. Nós, hoje em dia, temos cerca de 160 e desconfiamos até que no passado houve muitos mais. Então, o que é que lhes terá acontecido? Olha, aconteceu com a nossa galáxia, comeu grande parte desses aglomerados, comeu de uma maneira gravitacional, mas, de facto, essas bolhas de estrelas são estrelas que partilham mais ou menos os mesmos elementos químicos, mais ou menos as mesmas idades, e conhecer precisamente estes enxames que nós estamos a ver aqui nestes pontinhos à volta da nossa galáxia, permite também, chegar precisamente às histórias ancestrais que tu referiste, e muito bem. Qual é então a notícia desta semana? É que um grupo de investigadores utilizou o telescópio espacial Gaia, que é fabuloso. É a tecnologia mais extraordinária que nós temos para identificar a posição e o movimento das estrelas, um telescópio da Agência Espacial Europeia, e esse grupo de investigadores conseguiu encontrar, imagina tu, mais de uma dúzia desses fluxos, que é isto que nós estamos a ver neste momento. Cada um destes riscos coloridos que nós estamos aqui a ver nesta imagem corresponde a rios, fluxos de estrelas, que têm mais ou menos os mesmos elementos químicos e, portanto, que nos dizem que partiram de outros lugares. Partiram de outros enxames globulares. Primeira revelação extraordinária. Grande parte destes fluxos que nós estamos a ver, nós não conseguimos sequer identificar a origem dos enxames globulares. Porquê? Eles já terão desaparecido há muito tempo. O que é que sobrou? Sobrou precisamente estas correntes, estes braços de estrelas que foram agarrados pela nossa Via Láctea neste jogo gravitacional. Portanto, mais de uma dúzia foram identificados agora. Há um deles que é particularmente curioso e que aí sim, os cientistas conseguiram traçar a sua origem e onde é que se localiza. E porquê? Porquê? Porque conseguiram facilmente chegar lá. É o enxame globular de Omega Centauri. Porquê é que isto é extraordinário? Porque há muito tempo que os cientistas confiavam que deveria haver alguma corrente de estrelas associadas a este enxame globular, porque, à semelhança de outros enxames globulares, pensa-se que Omega Centauri e esta imagem que nós estamos aqui a ver, é um núcleo muito denso daquilo que foi, Estela, uma galáxia anã ancestral e que perdeu as suas estrelas mais distantes do seu núcleo para a nossa própria galáxia e sobrou então este núcleo. E portanto isto é extraordinário porque conta-nos também, fala-nos sobre a dinâmica da nossa galáxia com estes enxames globulares. Outras revelações muito interessantes deste estudo dizem-nos que mais de metade destes novos fluxos, rios de estrelas que nós encontramos, giram à volta da nossa galáxia no sentido contrário às estrelas da nossa própria galáxia. Ainda não se sabe muito bem porque é que isso acontece. Se calhar é eventualmente mais fácil detectar estrelas que estão no sítio contrário. Olha, é exatamente o mesmo que nós vemos numa autoestrada em que vem alguém no sentido contrário. É mais fácil detectar que há ali qualquer coisa que está de errado, digamos assim. E, portanto, isto é absolutamente extraordinário e uma nota final para os nomes, e tenho a certeza que tu vais achar muita piada à pronúncia que eu vou dar ao nome destes fluxos que foram identificados. Slidre, Silgre, Ilgre, Fimilulte, Svol, Fjorn, Gjol, Plageton e Leptri. Para quem chegou agora à última fronteira, eu não estou particularmente doido. Isto são nomes de rios da mitologia nórdica que existiam antes da criação da Terra. Não deixa de ser curioso. Sabes porquê? Porque estes enxames globulares, se calhar, e estes rios de estrelas apareceram mesmo antes da formação do nosso próprio planeta. E, portanto, é uma revelação extraordinária dos companheiros que andam à volta da nossa galáxia, estes fluxos de estrelas que têm, de facto, uma história ancestral. É a altura também de trazermos uma notícia astronómica que marcou os últimos dias, Miguel, e que chega de Marte. O que é que foi isto da primeira gravação de um sismo registado no planeta vermelho? Em primeiro lugar, foi uma suspeita.
é importante realçar que nós estamos perante uma suspeita, que ainda não estamos perante uma confirmação total daquilo que foi captado pelo sismómetro que está a bordo da missão InSight na NASA, que é um lander, é a primeira missão que foi desenhada para tentar perceber o interior de Marte. Nós, ao longo destes mais de quase 4 décadas de exploração de Marte, estivemos sempre muito preocupados em perceber o que está à superfície, na atmosfera. O que é que aconteceu à atmosfera, porque ela agora, nós sabemos que ela desapareceu, quase que desapareceu. Tentámos perceber o que é que aconteceu à água que existiu na superfície, e, portanto, explorámos a superfície, mas ainda não sabemos em concreto o que é o interior de Marte. E por isso esta missão, e agora posso pedir aos nossos colegas de regi para colocarem este vídeo com este som. O som que foi captado divide-se em 3 partes. Um primeiro que tem o vento de Marte, que é este que nós estamos a ouvir, e depois vai para um volume muito mais elevado. Vamos ouvir agora. E este será eventualmente um som muito leve. Se fosse na Terra era imperceptível de um possível registro sísmico em Marte. O que é que isto nos quer dizer? Em primeiro lugar, que se for um sismo, estamos perante a inauguração de um novo período de investigação em Marte. A sismologia marciana diz-nos que Marte é ainda hoje ativo do ponto de vista geológico no seu interior. Porque é que isto é importante? Porque nós sabemos que nos planetas, sobretudo os planetas terrestres, há uma interação muito óbvia entre o que se passa no interior e a superfície e a própria atmosfera. Nós sabemos de planetas em que a atmosfera foi criada por vulcanismo, por exemplo, portanto, por elementos, atividades do interior de Marte. E, portanto, o que isto nos conta é que ainda hoje Marte pode ser um planeta geologicamente ativo e pode propagar-se desta maneira. E que se pode juntar à Terra, obviamente, à Lua. Nós temos sismómetros na Lua que têm um registro muito parecido com este que encontramos em Marte e sabemos, por exemplo, que há luas em Júpiter e Saturno que são também ativas no seu interior, mas através de criovulcanismo ou até mesmo vulcões. E, portanto, é um resultado extraordinário, mas, repito, uma suspeita. Agora, outra parte interessante de Marte é quando nós vemos as caixas de comentários, por exemplo, destas notícias sobre Marte, inevitavelmente aparecem muitas pessoas que perguntam: mas o que é que isto tem de extraordinário, não só na ciência, mas também para o meu dia-a-dia? Ora, então por isso é que temos aqui uma história marciana para contar que eu acho que é particularmente interessante. Sabes que uma das missões da NASA para o futuro vai tentar recuperar rochas, material da superfície de Marte e depois trazer de volta para a Terra. Está neste momento a ser pensada uma missão desse tipo, e não só da NASA. Mas, na NASA em particular, qual é que tem sido o grande problema, entre aspas, nesse tipo de missão? Por incrível que pareça, é o invólucro. Ou seja, nós sabemos que temos que retirar material da superfície e colocar num frasquinho, digamos assim, e selar muito bem esse frasquinho para não ter qualquer tipo de contaminação. Seja de contaminação de Marte, seja de, por exemplo, quando chegar à Terra. E a história que temos para contar leva-nos até a um engenheiro da NASA, Scott Stanley, que teve, de facto, esse grande problema. Como é que nós vamos selar uma amostra de Marte? E então, ele dirigiu-se a uma empresa que tem um contrato de exploração com a NASA e propôs que se criasse um invólucro, uma fita, digamos assim, à volta desse tubo, no fundo, para fazer a proteção. Uma espécie de Teflon. Olha, o Teflon que nós conhecemos, material antiaderente das nossas frigideiras, por exemplo. Só que o Teflon que nós temos hoje em dia não é suficientemente poderoso para responder às condições do espaço. E, portanto, tinha que ser um Teflon de uma maneira completamente diferente daquela que nós estamos habituados a ver. E foi então que essa empresa criou isto que nós estamos a ver, que é um fio, uma espécie de fio de Teflon, muitíssimo mais resistente, que deixa passar o gás, mas não o líquido, e que responde efetivamente a essas amostras que nós temos de trazer de Marte. E agora podes-me perguntar: então, porquê é que isto tem impacto na Terra? Olha, por uma razão simples. Porque esta missão ainda não partiu da Terra para ir para Marte, mas este fio que foi criado com inspiração espacial já está neste momento a ser utilizado, por exemplo, para estar presente em operações cardíacas. É fundamental neste momento para fazer aplicações cardíacas, para cozer, digamos assim, tudo o que são operações cardíacas. É um tecido biocompatível.
muito mais resistente que aquele que nós temos hoje em dia e que é utilizado em operações deste tipo. E, portanto, mesmo ainda antes de termos esta missão a Marte, já temos uma tecnologia espacial com um claro impacto no, a salvar vidas aqui na Terra. E continuamos, Miguel, a falar de espaço na reta final para um apontamento sobre o aniversário 29º do Hubble. É uma imagem que, confesso, já tem 2 semanas, mas ao longo destes 8 anos da Última Fronteira, nós trouxemos sempre a imagem de aniversário do Hubble. E o 29º aniversário do Hubble trouxe-nos uma foto absolutamente extraordinária da nebulosa do Caranguejo do Sul. E a imagem que nós vamos ver corresponde, no fundo, a toda a interação de matéria entre 2 estrelas, uma gigante vermelha e uma anã branca, que, ao longo desta interação, criam um aspecto que claramente parece um caranguejo. E, portanto, o Hubble, que foi lançado a 24 de abril de 1990, este ano, deixa-nos como prenda de aniversário esta nebulosa do Caranguejo do Sul, precisamente esta que nós estamos a ver. E parece mesmo um caranguejo. E com esta imagem terminamos a Última Fronteira desta semana. Miguel, até ao próximo domingo.